Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja entre nós. É com alegria no coração que estamos aqui nessa noite de hoje para falar de um tema muito importante, né, gente? Porque uma vez que estamos aqui na Terra, o maior desafio é o de conviver, né? Então é muito interessante que num momento espírita de 2019, vem lá que eu acho muito interessante, que é da Federação Espírita do Paraná. Eles vêm dizer exatamente dessa questão do aprender a conviver, e eles dizem que lá que existe um documento feito pela Unesco, lá em 1993, que era a época que a gente fazia a Agenda 21, né, que nós estávamos nos preparando para o novo milênio. E nesse documento, eles dizem que era voltado exatamente para a questão da educação. Eles dizem que eles falam de 4 questões, que era aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser. E esse documento, naquela época, não sei se vocês lembram, na virada foi bem interessante todo esse processo de planejamento, das agendas e tal. Tinha uma coisa muito forte que era a descoberta progressiva do outro, né? Mas por que essa questão? Porque descobrir o outro significa partilhar com ele a vida e as oportunidades. Somos seres gregários. Somos seres que viemos aqui, nesse momento do planeta, para exatamente aprender essa arte. E vamos falar disso. Então, é descobrir a importância do próximo em nosso contexto da existência, né? Tem gente que fala, não, quero ficar em casa, se pudesse, né, vivia na caverna, né, aquela coisa de voltar para dentro e tudo mais. Só que nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente agora, nesse momento de transição planetária, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a pensar em comunidade e não apenas na unidade. É muito bom estar aqui na Seara de Jesus, né, às 8 horas da noite, no dia 3 de julho de 2024, e ver a casa cheia. E ver que as pessoas, elas não estão só, todos nós aqui, não estamos só preocupados com a nossa questão. É muito maior, né, o estarmos hoje aqui reunidos. E essa questão, a questão dessa unidade, ela vem exatamente para nos lembrar daquele princípio que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E também, não vos chamo mais servos, mas vos chamo irmãos. Então, nesse desafio dessa convivência, nós estávamos lá há 2024 anos atrás, quando Cristo veio. Inclusive outro estudo que a gente fez na casa foi exatamente esse processo que a gente fala das grandes transições do planeta. Então, Cristo, como governador planetário, ele participou da construção desse planeta há milhões de anos atrás. E ele já era um espírito puro, tá? Ele já era angelical, lá, há milhões de anos atrás. Há 2030 anos, ele vem para a Terra e é o marco da história. Ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo, dada a sua importância. Então, quando existem grandes marcos para acontecer na humanidade, na nossa existência, como espíritos encarnados num planetinha, de um sisteminha solarzinho aqui, né, da Via Láctea, quando existem grandes transições, existe uma grande turbulência acontecendo. Então, há 2024 anos, Jesus encarna, traz uma nova mensagem, uma nova postura, uma nova visão de mundo e vai embora. A gente estava lá, a gente não era bonzinho não, sabe? Não vou enganar ninguém não, tá?
Ninguém estava lá falando, oi Jesus, não estava não. A gente estava fazendo as suas coisas que não devia. E agora, neste momento que nós estamos de transição, como eu falei, a Via Láctea, né, é um dos sistemas que nós temos. Foram descobertos 300 trilhões, bilhões, gente, eu sou péssima, que eu sou das humanas, mas eu me embolo toda nas coisas, mas a ciência já provou que existem, eu acho que não sei quantos trilhões de galáxias, cada galáxia 200 bilhões de sóis. Nós somos o nosso planetinha aqui, pequenininho, e a gente acha que a gente faz parte, que é dono de toda a humanidade? Tá erradinho, né? Acho que não é assim não, né? Acho que nós temos que ver. Então tá bom. Então por que nós estamos aqui, Silvia? Vem cá, você começou a falar, e aí? Onde que nós vamos chegar? A necessidade da nossa convivência. Nós já temos consciência de que a gente precisa mudar. E o conviver é a arte de estar com o outro, de sentir o outro, de respeitar o outro, de compartilhar com o outro, somando valores e ideias. Esses são os conceitos que a gente vai buscar lá. E qual é essa necessidade da convivência? A questão da vida social. Como eu falei no comecinho lá, não dá mais para pensar em unidade. Nós precisamos pensar em conjunto agora, no todo. Nós precisamos crescer, porque vivemos um momento de transição planetária. Estamos deixando a condição de prova e expiação e estamos passando pelo processo para regeneração. Ai, que bom, então amanhã a gente vai acordar e vai ser feito, né? Já está tudo assim? Não. Precisamos nós mudarmos. Nós, cada um de nós, é que vai fazer esse processo de mudança. E como assim? É através exatamente desse processo de aprimoramento da convivência. Nós precisamos uns dos outros porque nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós temos na parte terceira do livro dos Espíritos, que é o nosso dicionário, eu até brinco, né? Falo que a doutrina espírita, aqui dentro do livro dos Espíritos, você tem o Pentateuco. Os 5 livros estão aqui, de forma bem resumida, tal. E depois você tem os outros que vão aprofundando a parte da ciência, a parte da filosofia, a parte da religião, que é o Evangelho, e assim vai. Então aqui você tem as leis morais, a parte terceira, e tem a parte da lei da sociedade, que é exatamente a forma da gente ter essa evolução. Por necessidade evolutiva, nos reunimos primeiramente no lar, no trabalho, na religião, para desenvolver o quê? A humildade, a paciência, a tolerância, a bondade e a caridade. Por quê? Porque nós trazemos vícios e imperfeições para serem superados. Então é uma coisa muito importante, gente, porque é possível viver em harmonia? É necessário. Só que a convivência, ela é superior que a concordância. Ah, mas Silvia, é tão difícil viver, porque meu marido, meu filho, meu periquito, meu papagaio... Claro, gente, dentro do nosso lar estão os nossos maiores desafetos, neste momento. E agora, é neste momento, é nesta existência, que nós estamos tendo a oportunidade de voltar para aparar as nossas arestas. Ai, que bom, então tem que todo mundo pensar igual? Não. Pelo amor de Deus, né? Outro dia, não sei o que eu estava pedi um negócio pro meu marido, ele falou, ai Silvia, mas eu não sou igual a você. Eu falei, graças a Deus, porque se você fosse, eu não me aguentava, eu não te aguentava, né? Por quê? Porque é na diferença, e eu vou exatamente reforçar essa questão, é que você vai, é o contraditório, é o diferente que te faz crescer. E você vai aprender a conviver. Gente, já pensou conviver com uma pessoa perfeita? Primeiro, coitada, né? Imagina conviver com a gente. Fez uma coisa errada, ela vai, te perdoa. E ela tem que te aturar, gente. Nos aturar, imagina uma coisa dessa. Então, estar nesse processo de conviver é uma arte. E o que é necessário para isso?
Para você ter um lar saudável, templos, igrejas, casas espíritas saudáveis, negócios saudáveis e vidas saudáveis, nós precisamos de relacionamentos saudáveis. E uma coisa que é muito interessante, que os princípios básicos da boa convivência são comunicação, afetividade e sinceridade. Bom, a gente não precisa falar que a comunicação ela é a base e a principal solução e problema para a convivência. Às vezes você pode reparar, principalmente com a pessoa que pensa um pouquinho diferente da gente, você está falando exatamente a mesma coisa e vocês estão discordando. Mas puxa vida, eu estou falando igual. Não, mas olha. E aí, né, a forma. Porque aí, pela maneira como você fala, você joga por terra todo um discurso maravilhoso de amor, de afetividade, de carinho. Pronto, tá ela lá de novo. Já vai começar da ordem. Pronto, acabou. Poxa vida, tinha que falar desse jeito? Não podia ser um pouquinho mais mansa? A gente fala alto mesmo sem voz, viu, gente? Pode, desculpa aí, viu? Mas vamos lá. A palavra nos foi dada como um instrumento de comunicação e ela em si mesma, ela é neutra. O uso que fazemos dela, tonificado pela ação dos nossos sentimentos, é que vai torná-la construtiva ou destrutiva. Vocês concordam? Uma palavra, ela te levanta. Né? Um bom dia dado, né? Com afetividade. Às vezes você entra numa loja, tem uma pessoa ou até na padaria, quando você vai comprar o pão de manhã, a pessoa está com aquela carinha fechada. Se você der um bom dia para ela, com um grande sorriso, não precisa mais nada do que um bom dia. Você consegue mudar, às vezes, a forma dessa pessoa, né? Então, e Deus não deu para o homem esse dom da palavra inutilmente, porque você tem as palavras, você tem uma série de outras faculdades. Então, vamos fazer uma avaliação, um feedback. Dicas para a gente fazer um feedback, uma avaliação, um retorno efetivo. Uma coisa que é bem importante, gente, olha, vamos lá para a praticidade agora. Seja específico quando você for falar com a pessoa, principalmente com as pessoas que a gente gosta. Normalmente com as pessoas que a gente gosta, estamos aqui na casa agora, então a gente pega, né, e a gente sim imposta a voz, e a gente fala com todo cuidado, com todo carinho. Se é com o filho, dá para vir mais para frente, né? Você não vai chegar logo, né? Vamos lá, vamos combinar que com a intimidade a gente acaba esquecendo a amabilidade. Então, seja específico ao invés de geral. Então, por exemplo, você é muito tímido, nunca diz nada, é fechado demais. Muda a história. Durante a reunião para apresentação de alguma coisa, eu percebi que você fez apenas um comentário. Sua opinião é muito importante. Seria bom que você falasse mais. Olha a diferença entre o falar. Você é muito egoísta, só pensa em si mesmo. No último final de semana, você planejou tudo e decidiu sozinho onde iríamos ou não. Na próxima vez, eu posso participar? Né? Seja descritivo ao invés de avaliativo. Na minha opinião, esse trabalho poderia ser feito de outra forma. Você já jogou por terra tudo que a pessoa fez. Imagina o trabalho, às vezes, nossa, mas era só imprimir essa folha? Poxa, mas eu não queria que fosse assim, queria que fosse assado. Poxa, não podia ter feito de outro jeito? Não. Você encontrou uma forma interessante de realizar o seu trabalho. O que você acha de avaliarmos outras alternativas? Olha a diferença. Você validou o que a pessoa fez, e isso é muito importante, principalmente com os jovens. Os nossos bonitinhos, eles têm assim uma fama, uma vontade de sair, porque a gente tem aquela teoria bonita que aos 18, 17, agora já diminuiu um pouquinho, 16, 17 anos, eles pensam que sabem tudo
E depois, aos 20, eles têm certeza. 18, eles já passam a ter certeza. Aí depois, lá para frente, lá para os 30, 40, vai falar, opa, não é bem assim. Mas aí, vamos ter essa paciência, essa tolerância. Nós já fomos jovens também. A gente também se achava donão da razão, assim, né? Pô, já nasci pronta, já estou sabendo de tudo, não precisa mais nada. Discuta comportamentos que possam ser mudados. Isso é muito importante. Você deve ser sincero, mas algumas características das pessoas não vão mudar. Então é importante concentrar a discussão em conhecimento, habilidade e atitudes que podem ser mudadas, que é muito importante, gente. Sabe? É a mesma coisa que chegar para mim e falar, nossa, Silvia, mas você podia ser mais calma na próxima encarnação. Na próxima, legal. A minha agitação, a minha forma de ser não pode te incomodar. Se eu efetivamente não estiver contribuindo para o crescimento do outro ou do coletivo, então eu tenho que rever. Agora, chegar e falar, mas você podia sorrir mesmo. Não dá, né? Porque isso é da característica da pessoa. Deixa lá, quietinho. Uma outra coisa que é muito importante é o seguinte, na hora que você for fazer uma avaliação, não utilize as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, não, sabe aquelas coisas que a gente aprendeu lá no primeiro colegial antigamente? Pois é, por que isso? Porque você está negando o que vem antes. Então você chega para a pessoa, vem te entregar alguma coisa, você fala, legal, mas pronto. Quando você botou mais, porém, contudo, o que você deve fazer? Quando você usa essas locuções, você diz, você nega o que veio antes. Você vai anular o valor do que foi dito. A sua ideia é boa, a tua ideia é maravilhosa, mas pronto. Quando botou mais, substitua por e. Favorece a aceitação e a concordância. A sua ideia é boa. Eu acho que temos um bom ponto de partida. Mudou a situação. Você validou. Você reconheceu o esforço mínimo que a pessoa fez. Outra coisa importantíssima, não deixa o balde encher, sabe aquela coisa que você vai engolindo um pouquinho aqui, engolindo ali, por quê? Porque na hora que sai, transborda, e a hora que transborda, o balde cai, não derruba a água, derruba ele na cabeça do outro também, pum! E aí, tudo que você tinha de bom para dizer, foi. Então, logo que aconteceu, chega e fala, poxa, olha, não foi bacana a atitude que você tomou. Sabe, você podia ter falado de outra forma. Quando nós estivermos na frente de tal pessoa, não usa esse termo, meu Deus do céu, já acabou. Ainda eu tenho que falar da comunicação e da afetividade. Bom, então vou mais rapidinho, mas é que é muito importante a gente falar isso. Cuidado com a comunicação. Tira o mais da vida, coloca o validem o esforço e vamos seguir. E a outra coisa importantíssima na comunicação, olho no olho. Olho no olho. Ouvir atentamente, aceitar as diferenças. Eu estou procurando, sabe o quê? Me empresta aqui o celular. O celular. A pessoa vem falar com você. Pode falar. Vai falando que eu estou ouvindo. Gente, quando qualquer pessoa lhe chamar para pedir para ouvir, ouça, mas não ouve com o ouvido não, ouve com o corpo inteiro e com a alma, é fundamental, essa história do celular, né? Nada mais triste que num diálogo percebemos que a pessoa não está prestando atenção no que estamos falando, e a gente sente quando a pessoa está ouvindo. A gente sente, porque sai, vibra, tá? E outra coisa, saber ouvir é uma questão de educação. Primeiro, educação. Primeira educação que você fala, assim, para tudo, ouve, faz contato visual.
tá? Então, é muito importante. Coloque-se no lugar do outro. Quando se fala em empatia, né, a pessoa fala, se coloca no lugar do outro, mas não é assim só chegar com o teu conhecimento e teu mapa de mundo, você se colocar no lugar do outro. Não, usa o sapato da pessoa. Entende o que ela está passando. Ai, mas que exagero. Você acha que precisava de tudo aquilo que ela fez? Precisava para ela, precisava. E você vai fazer o quê? Você vai deixar a coisa passar? Não é assim. Vamos ter essa questão da empatia, que ela é muito importante. Com relação à afetividade, que é o segundo item, é muito importante a gente entender que nós temos a afetividade com a proximidade física. Muitas vezes a pessoa que vem falar com você, ela não quer que você diga uma palavra. Ela não quer que você diga nada. Ela só quer que você ouça. Ela só precisa falar. E aí, invariavelmente, a gente corta a pessoa no meio, né? A pessoa, não, mas sabe o que é? Puxa vida, você falou isso? Olha, mas aconteceu comigo. Ela não está preocupada com o que aconteceu com você, não. Ela está aqui precisando dizer dela. Ouça com atenção. Não é fácil, porque a gente não tem o hábito de ouvir. Quando a pessoa começa a falar para você, você já está procurando a resposta para dar a devolutiva. E com isso, a gente perde exatamente a questão de você ouvir o que efetivamente ela tem para dizer. Quem fala muito tem muito esse problema. Corta, interrompe. Aí é ótimo já ter reconhecido para não fazer mais. E essa questão da proximidade física, da afetividade, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, que pega. Né? Agora, tem gente que tem necessidade de um abraço. São os sinestésicos da vida, né? Precisa. Tem gente, se você chegar perto e der um abraço, você não precisa falar nada. Nossa, mas aconteceu aquilo, a pessoa veio falar para mim, não sabia o que falar. Abraça. Diz, olha, eu estou aqui. Não tem que falar. A proximidade psicológica, ela se traduz em compreensão, gentileza, respeito, doação, renúncia e estímulos positivos e realizadores. Sabe? Seja gentil, não custa. Afetividade é também se tornar sensível aos problemas alheios. Ah, gente, pelo amor de Deus, mas isso é tanta gente ali passando fome e a pessoa tá lá com aquele problema. Olha a vida, gente, o problema de cada um, sabe? Aquela história, a dor da gente não sai no jornal. Então, seja sensível, acolha. Se veio com problema, acolha, tá? Então, a gentileza é o princípio da educação, que é básico. Olha, não tem que voltar para terminar, né? Uma outra coisa importante é a questão da sinceridade. Gente, então nós falamos de 3 questões com relação à convivência: comunicação, afetividade e a sinceridade. É inquestionável. Mentira não cabe, né? Por quê? Porque assim, quando você confia numa pessoa, e é tão bom você saber que você vai chegar e ela vai ser sincera com você. Né? Ah, mas a mentira branca. Não, cara pálida, não existe isso aí não, tá? Vamos deixar de ladinho, seja sincero. Agora, o que você não pode cometer é sincericídio. Ah, não, mas a verdade tem que ser dita a qualquer preço. Menos. Verdade não é tacape para você tacar no peito do outro. Existem maneiras de você dizer a verdade. Você não vai omitir, você não vai mentir. Mas você tem que ter habilidade, tá? Então, isso é muito importante. Então, é aquilo que ele até fala, né? Que a verdade é semelhante a uma joia muito bonita. Se jogarmos no rosto de outra pessoa, ela machuca. E ela pode ser revelada com o mínimo de gentileza, né? Gente, eu acho que a questão fundamental, que, né, a gente já daqui a pouquinho está encerrando, que não vai realmente, infelizmente, para a gente ver essa questão, coloca-se no lugar do outro.
como eu gostaria de fazer, porque é isso, como é que a gente pratica a questão da convivência, sabe? Então, como você muda a tua atitude? Você vai ser o chefe que gostaria que o seu chefe fosse, vai ser o pai ou a mãe que você gostaria que seu pai e sua mãe fossem, você vai ser o filho que gostaria que seu filho fosse, você vai ser o vizinho que você gostaria que o vizinho fosse, e vai ser o marido ou a esposa que você gostaria. Faz você a mudança, não espera do outro. Joana de Ângeles, ela diz: desculpa tu quando for defrontado com acusações ou suspeitas, ou perseguições ou infâmias. Tu tens em mente que somente te conhece aquilo que irá contribuir para só te acontece aquilo que irá contribuir para o teu progresso espiritual. Então, na questão 886 aqui do livro dos Espíritos, ele diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Então, quando que a gente começa a exercitar a questão da convivência, do amor e do perdão? Agora, neste momento. Quando eu chegar em casa, não, agora, é agora. Faz como Santo Agostinho diz lá no Evangelho, né? Que chega à noite, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que passar em revista todo o nosso dia, faz uma avaliação. Puxa, isso não foi legal, isso daqui eu podia ter melhorado. Ai, caramba, falei isso, não devia. Então pronto, você já faz a tua lista. E outra coisa, reconheça as vitórias que você teve. Puxa vida, hoje foi legal, hein? Nossa, o fulaninho lá falou aquilo, no trânsito me deram uma fechada, nem falei nada, nem xinguei, olha que bacana. Reconhece. Mas Silvia, isso é bem, você está de brincadeira, né? Não estou não. Quer dizer, a gente brinca assim, mas agora não estou não. São as pequenas coisas. A transformação do planeta se dará. Com a gente, vai acontecer como? No nosso tempo. Então, onde a gente começa toda essa questão? É dentro do lar. É onde nós temos a base sólida de amor, entendimento e fraternidade. E uma coisa que é super importante, gente, se a gente conseguir fazer que nem as abelhas, divisão do trabalho, perfeita comunicação, relacionamentos harmônicos e extrema união. Vamos imitar os bichinhos, sabe? Às vezes eles estão aí num outro plano da gente, né? A gente já é o racional da história, mas eles nos ensinam tanto, principalmente essa questão: para que competir? Para quê? Porque eu tenho que ser melhor. Para quê? Você vai chegar aonde? Mas nós vivemos numa sociedade, mas a gente vai embora, gente. Quero enganar ninguém não, tá? A gente vai morrer, viu? Vai morrer, vai. E não tem hora. Às vezes a gente adia um café e não dá tempo. Às vezes chega alguém para você e fala assim: vamos tomar café. Fala: hoje eu não tô legal, vamos deixar para semana que vem. E não dá. E a gente vai esperar o quê? Tem certeza? Nascemos com a data de nascimento lá, mas nós não temos a de morrimento. A gente sabe que vai, só que a gente não sabe a hora. Provar, sobretudo, pela união e pela prática do bem. E assim, que a gente seja tão sinceros nessa união e nessa prática, e que a gente tenha essa garantia de paz e concórdia entre os homens, e fazer de tal forma que quando alguém olhar para você e alguém perguntar, fala: que religião que você é? Você fala: obrigada, eu sou espírita. A pessoa fala: que bom que todos fossem espíritas. Que a gente vá em paz para os nossos lares, que a gente já, ao levantar daqui, ao sair, a gente já mude alguma atitude, porque a partir daí é que efetivamente a gente vai conseguir o nosso tão sonhado mundo de regeneração. Ela se dará
em nós. Que Deus nos abençoe. Obrigada.